Boa noite. Eu diria que a gente tem tido uma experiência muito especial essa noite, por meio dos louvores, das ministrações. Eu tenho certeza que Deus já tem falado muito ao seu coração, assim como tem falado comigo. A gente já tem sido ministrado pela palavra dele cantada, pela presença dele. E eu espero de verdade que o Senhor continue conduzindo essa celebração e também por meio agora dessa palavra, Ele nos confronte, Ele nos desafie e Ele nos ajude a subir mais um nível na nossa espiritualidade. Eu oro para que o Senhor nos faça entender claramente aquilo que Ele quer nos dizer nessa noite. Eu estou feliz de estar aqui, de poder compartilhar a palavra de Deus com você, mas também estou tremendo por dentro, porque realmente é uma responsabilidade muito grande falar da parte de Deus numa igreja onde tantas pessoas se encontram em realidades tão diferentes, têm vivido pontos sensíveis, difíceis, complicados em suas vidas e necessitam da orientação da voz do Senhor. Então, meu coração se enche de temor, mas também de total dependência, crendo que Deus é capaz de me usar e de falar com você. Há pelo menos 2 motivos que me fizeram acreditar, pelo menos por um momento, que eu fosse especialmente bom, fosse, na minha essência, uma pessoa boa. Aquilo que eu não fiz e aquilo que eu fiz. Eu tenho 3 irmãs, elas são muito bonitas, as minhas irmãs, elas têm um cabelo liso, forte, muito legal, enquanto eu estou aqui tentando esconder a minha careca com o que me sobrou aqui do meu cabelinho. Mas amém. Quando eu era pequeno, eram apenas eu e minha irmã mais velha, porque as minhas irmãs, 2 irmãs mais novas, só nasceram depois dos meus 10 anos. Então eu tive uma infância longa só com a minha irmã mais velha. A minha avó morava na casa da frente e de vez em quando os meus pais saíam e nos deixavam com a minha avó, com a ordem de que a gente não deveria sair de casa. Porque assim, no fim da tarde, costumava a criançada ir brincar na rua, os pais ficavam ali olhando e tal. Naquela época era muito legal, a gente brincava na rua mesmo, e às vezes até entrava um pedacinho da noite e tal. Mas quando os meus pais saíam, eles ficavam preocupados e falavam: fique em casa com a avó, não é para sair. Se sair, já viu, né? Mas a minha avó, que tinha um coração mole, como provavelmente muitos avós que estão aqui hoje sentados, amém? Amém. Confessa o pecado e deixa. É coisa de avó, né? Ela dizia que a gente poderia até sair um pouquinho, com a ideia de que a gente deveria voltar antes que meu pai chegasse, mas dava para sair. Ela falava: eu fico aqui no portão olhando vocês podem sair um pouquinho. A minha irmã, que era mais velha, já mais madura, ela não pensava 2 vezes, ela ia ligeiro para a diversão, saía, brincava, se divertia. Mas eu ficava travado, com a voz do meu pai ressoando na minha cabeça: não é para sair. Travadão mesmo, não conseguia sair. Mas, por obedecer, de alguma forma, alguma coisa me comunicava que eu, por obediência, era especialmente bom. E como essa, houveram tantas outras vezes, coisas que eu não fiz, que eu resisti, me deram essa sensação, esse sentimento de ser, na minha essência, alguém bom. Mas eu também já me senti bom por coisas que fiz. Uma vez eu passava por uma rua, eu estava de carro, já mais velho, obviamente,
e eu me deparei com uma senhora deitada no chão, numa calçada, e eu percebi que ela estava até bem vestida, assim, e fui me aproximando. Quando eu cheguei perto, eu vi que ela estava sangrando. Eu parei o carro, corri até ela, enrolei um negócio na cabeça dela. Ela era uma rua muito íngreme, provavelmente por causa da calçada com os degraus altos ali, ela deve ter tropeçado, caiu, bateu a cabeça e estava ali sangrando, e ninguém passava por ali. E de repente eu estava passando na rua, então eu coloquei ela no carro, socorri aquela senhora com todo o cuidado, coloquei ela e levei ela até o hospital mais próximo. Cheguei lá, conversei com os responsáveis ali, olha, eu achei essa senhora assim, sozinha, tal, cuidem dela, por favor, ela está precisando dos cuidados. E o pessoal levou ela para dentro ali, com já os primeiros socorros que ela precisava, e eu me virei e fui na direção do carro, e quando eu cheguei no carro, alguma coisa me dizia que eu era especialmente bom. Eu estava com uma leve sensação de ser o herói, porque afinal de contas eu salvei aquela senhora, então eu estava me sentindo bem. Mas o Evangelho nos ensina que não é aquilo que fazemos e de nenhuma maneira aquilo que deixamos de fazer que pode, de alguma forma, nos tornar bons, essencialmente ou especialmente bons. Até porque, inúmeras vezes, eu me senti muito mal por coisas que eu não fiz, deveria ter feito. Outras me senti desprezível por coisas que fiz. Nós estamos vivendo esse ano o desafio de viver uma vida para servir, buscando entender uma realidade, uma cultura vertical, para torná-la uma realidade horizontal. E a gente está trabalhando a série chamada Gentilmente, que tem como objetivo entender o fruto do Espírito, que está localizado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, carta que ele escreve às igrejas da região da Galácia, tanto quanto indignado, admirado pelo fato deles estarem tão depressa se afastando da graça de Cristo e seguindo um caminho que não era o caminho das boas novas, o qual eles tinham recebido por intermédio do próprio Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus. Essas igrejas estavam se deixando enganar por uma falsa pregação que os incentivava a voltar ao judaísmo, a voltar ao farisaísmo, buscando a autojustificação pelo cumprir da lei. Para a gente ter uma ideia do quanto Paulo estava consternado, a gente pode observar no capítulo 3 da carta aos Gálatas, o tom de Paulo, quando ele diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Dá para perceber no tom de Paulo o quanto ele está profundamente entristecido com a situação dos Gálatas. E ele escreve essa carta com a intenção de corrigir a igreja, de resgatar o verdadeiro significado da fé, da graça e da ação do Espírito, que contraria
qualquer outra falsa ideia de justificação por esforço próprio, pelo cumprir da lei, ou de alcançar alguma dignidade pela própria força. Voltar à lei não teria nenhum outro efeito senão viver de forma carnal. Porque eu te pergunto, quem pode acertar o caminho? Quem pode acertar o alvo pela capacidade de cumprir a lei? Certamente nenhum dos Gálatas e, com certeza, nenhum de nós. Por isso, Paulo apela para que eles retornassem à vida pelo Espírito, a vida que Cristo conquistou por nós, por ter sido o único a cumprir a lei e pagar o preço pelo nosso pecado. Essa vida no Espírito se encontra no nosso texto base, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, no versículo 16, quando Paulo diz: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Mas o Espírito produz este fruto. Dentre as características do fruto, das quais boa parte delas já foram apresentadas, abordadas aqui nas pregações seguintes, algumas ainda serão pregadas aqui. Dentre elas está a bondade, que é o nosso foco hoje nessa mensagem. E eu queria mais uma vez com você orar e pedir mais uma vez a graça do Senhor sobre nós. Deus, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos à Tua palavra, crendo, Deus, que aquilo que Paulo disse na carta aos Gálatas tem muito a ver com a gente, com o nosso coração, porque nós também carecemos da ação do Teu Espírito, por causa da nossa natureza caída, porque somos pecadores e tendenciosos a buscar outros caminhos, a tentar salvar a nós mesmos. Mas, Senhor, nós queremos reconhecer que precisamos desesperadamente do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. A bondade só podia ser uma coisa de Deus. Eu coloquei como título dessa mensagem: bondade é coisa de Deus. Como todo fruto do Espírito é proveniente do caráter de Deus, a bondade é uma qualidade de Deus da qual a gente se beneficia e muito. Nós experimentamos todos os dias a bondade do Senhor para conosco. Mas essa bondade como fruto do Espírito, além de como nós normalmente pensamos, é mais do que o nosso dicionário pode descrever. O dicionário diz que bondade é uma qualidade de quem tem a alma nobre, generosa
e é naturalmente inclinado a fazer o bem, ou benevolência, magnanimidade. Mas quando eu me deparei com a bondade que está ali registrada na descrição do fruto do Espírito, e comecei a estudar isso profundamente, eu descobri que na língua grega, bondade que compõe o fruto tem raiz numa palavrinha, agathosune, que significa integralidade, ou seja, integral, inteira, ser a mesma pessoa em qualquer situação, em vez de um impostor ou um hipócrita. Essa bondade que está descrita aqui no fruto do Espírito, só o Espírito de Deus pode operar em nós. Por mais que sejamos bons ao nosso pensar, por mais que a gente deixe de fazer o mal, por mais que a gente se esforce e lute para fazer o bem, só Deus e ninguém mais, só o Espírito de Deus pode tornar a nossa vida integralmente boa. Só Deus pode criar em nós um coração reto, que é uma das traduções para essa palavra também. Coração reto diante dele. Por isso a gente precisa firmar uma verdade no nosso coração nessa noite. O homem é capaz de fazer o bem, mas só o Espírito o torna íntegro. O homem é capaz de fazer o bem, mas só o Espírito o torna íntegro, totalmente, perfeitamente bom. Esses dias eu saí de casa cedinho para levar a Thaísa no ponto. A Thaísa está fazendo uma pós-graduação e às vezes fim de semana ela acorda bem cedinho. Eu levei lá no ponto e aí eu aproveitei para tomar um café na padaria. Peguei aquele cafezinho, um pão na chapa e estava ali na bancada da padaria, quando de repente chegou um senhor e eu percebi que aquele senhor era bem conhecido, porque assim que ele entrou na padaria, ele foi falando com todo mundo, e todo mundo falando com ele, e ele era muito querido, brincalhão, brincou com um, brincou com o outro, e tal, e ele foi chegando e sentou do meu lado. E ele perguntava assim para o rapaz da copa que servia a gente: ô fulano, você está seguindo os meus conselhos? Você está botando em prática aquilo que eu estou te dizendo? E o rapaz da copa, assim, meio sem graça, falando assim: ó, eu estou tentando. Eu estou me esforçando, de verdade. E a gente ali, quase que tendo uma conversa por tabela, porque eu estava muito próximo dele, e tinha um mendigo na porta da padaria. E aí, ele virou para a gente assim e falou assim: tá vendo aquele mendigo? Aí, sim, tá ali e tal. Então, rapaz, olha, todo dia, todo santo dia eu dou R$10 para ele. Eu falei: caramba, R$10 todo dia? Eu fiquei até inspirado assim, a fazer o bem dessa forma, sabe? Puxa, passei até a ouvir com mais respeito ali aquele senhor, R$10 todo dia. E ele continuou dizendo: pensa comigo, faz a conta comigo, R$10 por dia são R$300 por mês. Cara, você está de brincadeira. O meu coração é bom, mas meu bolso é limitado, eu não consigo sustentar esse rapaz. Está de brincadeira, não dá. Aí eu falei: opa. Obviamente, aquele senhor estava brincando, a gente riu junto. Eu sei que ele estava brincando, provavelmente ele deve ajudar as pessoas, deve fazer isso de coração. Mas a brincadeira dele mostrou uma verdade sobre mim. Mostrou uma verdade, talvez, sobre nós. Quantos de nós fazemos o bem fora da padaria, mas dentro dela estamos fazendo as contas do prejuízo? A gente faz o bem. A gente faz muitos atos de bondade.
Mas passa 15 minutos, a gente está pecando, a gente está fazendo mal, a gente está falando mal do outro, a gente está criticando exageradamente o outro, a gente está se achando melhor que alguém. A gente é muito volúvel. Uma hora a gente está fazendo bem, se sentindo bem por isso, outra hora a gente está meio perdido. E muitas vezes fazendo até mal para os outros, para nós. A gente não consegue, nos falta a integridade. Olha o que Jesus diz quando Ele está ensinando sobre oração, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11. Jesus diz: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Jesus diz: vocês que são maus. E aí que está o nosso ponto. Não é sobre o que fazemos, o que conseguimos fazer ou não, é sobre quem somos. O que Paulo está combatendo quando ele propõe a vida no Espírito diz respeito à nossa natureza humana. O que ele chama de obras da carne é o que somos. Somos carne. Nossa inclinação natural é má, é ruim, é autodestrutiva. Somos verdadeiros destruidores de nós mesmos. O pecado nos tornou assim. O pecado nos tornou naturalmente maus. Nós somos Adão. É engraçado que logo em seguida, os filhos de Adão, a gente tem a história de Caim e Abel. A Bíblia fala que os dois ofertaram a Deus, os dois estavam fazendo algo de bom, levando a sua oferta para Deus. Mas pouco tempo depois, Caim está matando seu irmão no campo. Faz o bem aqui e um mal tão grande ali. Romanos vai dizer, Paulo também dizendo, ensinando, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O pecado afetou a todos nós. Nós precisamos da intervenção de Deus. Nós carecemos da ação poderosa do Espírito em nossa vida, e não a lei que cumpramos ou o bem que façamos que muda de fato quem somos. Só a graça de Cristo Jesus, só o Espírito dele no controle e na direção do nosso interior nos habilita para a bondade, nos tornando íntegros, retos diante de Deus. É obra de Cristo, é mérito de Cristo. Hoje eu estava almoçando, eu saí daqui do culto e fui almoçar com um casal de amigos que estavam aqui no culto, ouviram a palavra, eles são novos convertidos, e a gente estava falando sobre a palavra, e o Douglas, né, esse meu amigo, contando, tal. E aí no meio da nossa conversa, eu estava explicando para ele um pouco sobre isso, e dizendo o que eu pregaria mais tarde, e eu falei para ele, meio enfático assim na mesa, você pode ser a Madre Teresa de Calcutá, você pode fazer o bem, mas isso não muda quem você é mau, e você precisa de Cristo, o mérito é dele, ele nos salva, nos redime, nos transforma, ele nos faz bons nele. E aí o rapaz na mesa do lado levantou, e veio até mim e falou assim, fala isso que você falou de novo. Eu falei, meu Deus, ele vai me bater. Ele falou, cara, eu gostei dessa frase. Nos méritos eu posso ser a Madre Teresa de Calcutá, mas os méritos é só nos méritos de Cristo.
Cara, é isso aí, me cumprimentou, me abraçou. Eu falei, cara, acho que a pregação já começou. Glória a Deus, dá vontade de dar uns gritos, né, irmão? Glória a Deus, porque é a mais pura verdade. A gente estava aqui no café com os pastores ontem, lembrando de um valor da nossa igreja, de um lema. O pastor Edu estava dizendo que a gente tem uma frase que a gente toma como nosso lema, que aqui na igreja é proibido pessoas perfeitas. PPP. Você nunca mais vai esquecer. Proibido pessoas perfeitas. Então, gente, o primeiro passo é reconhecer que a bondade não faz parte da nossa natureza decaída, apesar de fazermos o bem às vezes. Gente, se tem alguém aqui hoje achando que consegue ser perfeito, alcança perfeição pelos seus méritos, pelo seu esforço, tem alguma coisa errada com você. Não existe essa possibilidade. Apesar de você fazer o bem, ajudar, servir, para lá e para cá, o homem é capaz de fazer o bem, sim, mas só o Espírito o torna íntegro. Faça dessa frase uma base verdadeira para pautar toda a sua vida e a sua caminhada. A bondade de Deus, essa bondade do fruto do Espírito está tão longe da nossa capacidade, porque há uma barreira que nos impede de alcançá-la por nós mesmos, a barreira do mal. O mal é um grande problema, o mal está em nós, o mal está em tudo à nossa volta. Como é que a gente combate o mal? Como é que a gente vence o mal? A gente não. Só Deus pode conter o mal. Só Ele é poderoso para vencer toda a maldade, porque só Ele de fato é bom, só Ele é capaz de nos fazer experimentar a sua perfeita bondade. Eu quero caminhar para o final, compartilhando com você uma leitura que eu fiz nesses dias, uma leitura muito preciosa de Lutero, que está registrada num livro chamado Lutero como Conselheiro Espiritual. Lutero fala sobre 7 imagens do mal. Ele enxerga o mal de uma forma, sem perder de vista a graça, o amor, a grandeza de Deus. Ele consegue de forma inspiradora nos fazer olhar para a face do mal, sentados no colo de Deus, desse Deus bom, desse Deus grande, desse Deus poderoso. Ele fala da primeira imagem do mal, o mal em nós. Olhando para a parte B do Salmo 116, versículo 11, quando diz lá, todos os homens são mentirosos, Lutero diz que o mal que habita em nós é escondido por Deus em sua graça. Pois se nós conhecêssemos a plena extensão dos males mais íntimos que habitam em nós, nós seríamos esmagados. Eu diria que a lista de obras da carne de Paulo ficaria pequena, mas a bondade de Deus nos guarda e nos protege do mal que há em nós. A segunda imagem do mal, ele fala do mal diante de nós. A bondade de Deus nos guarda do mal à nossa frente. O mal que experimentamos no presente não se compara ao mal que poderíamos encontrar no futuro, dobrando a esquina. Deus em sua bondade vai à nossa frente, nos livrando de males maiores. Olha que percepção, olhando para o mal através de um Deus de bondade. A terceira imagem do mal, o mal atrás de nós. Isso aqui você precisa guardar. O mal encontrado no passado. Ele cita Agostinho, que diz que é nesse mal que a doce misericórdia de Deus, o Pai, brilha de modo mais radiante. Lutero nos incentiva a olhar para os males do passado e reconhecer os livramentos, os milagres e também o perdão que o Senhor dispensou a nós.
além do fato de Deus se esquecer dos pecados e ofensas cometidos a Ele, pecados dos quais nos arrependemos, Ele nunca usa desses pecados para nos acusar. Deus nos guardando do mal do passado. A quarta imagem, o mal abaixo de nós. O nosso coração deve estar repleto de gratidão a Deus por todos os males dessa vida. Sim, pois cada um deles é apenas uma fraçãozinha do que nós merecíamos, a morte eterna, o inferno. O mal abaixo de nós. A quinta imagem, ele fala do mal à nossa esquerda. Devemos nos encher de temor ao pensar que recebemos pela fé a graça divina, enquanto os ímpios permanecem fora do ambiente da doce graça e plena alegria de Deus. Todo o mal que experimentamos não se compara ao mal da decadência espiritual sofrida pelos ímpios. Deus te alcançou, a graça dele te alcançou. Você foi comprado, lavado, redimido pelo Senhor. Você foi tirado da decadência espiritual, tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. O mal à nossa esquerda. Mas Lutero também fala do mal à nossa direita. Nós devemos olhar os inúmeros exemplos de santos que sofreram de modo muito mais amargo no espírito e no corpo do que nós. Santos que viveram antes de nós e nos estimulam a imitar o seu exemplo e a suportar os mesmos males que eles, os heróis da fé, registrado em Hebreus. Homens e mulheres que morreram por experimentar uma bondade que é fruto do Espírito, uma integralidade. Gente que não negou Jesus, gente que não negou a fé, gente que suportou a dor de sofrimentos, da morte, os mártires, os quais deram a vida pela palavra, pelas escrituras que nós temos acesso hoje. O mal à nossa direita. E a sétima imagem do mal. O mal acima de nós. Lutero diz que o sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, consagrou e santificou com seu santíssimo toque todos os sofrimentos, até mesmo a morte. Abençoou a maldição, glorificou a vergonha e enriqueceu a pobreza, para que a morte seja agora uma porta para a vida, a maldição seja uma fonte de bênção e a vergonha seja a mãe da glória. Jesus Cristo transformou a nossa maldição em bênção. Ele pagou o preço por nossa maldade e nos redimiu em sua bondade sacrificial e salvífica. E por sua causa nós podemos viver uma vida no Espírito, experimentando o caráter de Deus em nós, experimentando a bondade, a integralidade, a retidão. Só o Espírito pode produzir esse fruto em nós, por causa dos méritos de Jesus Cristo na cruz. Nós estamos vivendo nesse ano para servir. Mas deixa eu dizer uma coisa, não há bem que você faça, não há serviço que você preste, não há culto que você preste, não há nada que você se envolva e pague um preço por isso, que pode torná-lo íntegro e bom. É mérito de Cristo, é a ação do Espírito na sua vida. Você vai se envolver com todos os ministérios, fazer todo o bem que você puder nessa igreja, mas se o Espírito não frutificar em você, certo que nós não fomos salvos pelo bem que fizemos, mas também é certo que fomos salvos para o bem que vamos fazer. A salvação, a obra do Senhor em nossa vida nos habilita para fazer o bem.
de maneira integral. Fazer o bem não nos torna orgulhosos quando estamos no Espírito. Fazer o bem não nos torna melhores do que alguém quando estamos no Espírito. Fazer o bem não nos faz mal quando estamos no Espírito. O homem é capaz de fazer o bem, mas só o Espírito torna íntegro. Só Deus tem poder de vencer o mal, de estabelecer sua bondade a nós e por meio de nós. A gente precisa muito da ação do Espírito. A gente precisa da graça do Senhor. O meu convite hoje para você é: corra para o Espírito. Assim como os Gálatas ouviram de Paulo, que a gente como igreja do Senhor escute dele mais uma vez, porque se começamos pelo Espírito, estamos agora buscando alternativas. Talvez você tenha começado no Espírito, crendo que era Ele que te capacitava em tudo, Ele que te conduzia em tudo. Você sentia que era um grande pecador, mas Ele te conduzia, Ele te capacitava, Ele te levava a fazer, a servir, a fazer o bem. O Espírito te conduzia, mas em algum momento na rotina você se perdeu e começou a fazer as coisas no automático e começou a achar que você já sabe, você já tem o domínio da vida cristã, você já sabe se comportar. O que Deus está falando com a gente hoje é: reconheça, vocês são maus, voltem ao Espírito, porque o Espírito pode torná-los integralmente bons. Você que não sabe nem por onde começar, mas deseja muito, ardentemente, desenvolver o fruto do Espírito, eu quero convidá-lo a se colocar de pé nesse momento e orar a Deus, porque eu creio de verdade que a oração é o caminho. A gente cantou agora há pouco: olha, Deus, para o meu coração. Essa oração é tudo que eu tenho agora. A gente não precisa de muita coisa para o Espírito nos encher, nos tomar e para a nossa vida abrir espaço para Ele. A gente precisa só de uma coisa: reconhecer e orar. E a gente pode fazer isso porque Cristo alcançou essa graça. Eu quero lembrar você das palavras de Cristo. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Sabe o que Ele nos deu? Ele nos deu o seu Espírito, porque Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu a bondade. Cante comigo se você puder. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. E se eu não conseguir mais suportar, a Tua bondade me guardará. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti.
E se eu não conseguir mais suportar, o teu Espírito me guardará. Nós queremos, Senhor, mais uma vez reconhecer que não há outro caminho, não há outra verdade, senão que o Senhor se deu por nós e nos possibilitou experimentar a tua vida em nós. E a gente pode dizer hoje, como Paulo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor, em algum momento a gente pode ter confundido a capacidade do teu Espírito com algum dom natural que a gente tenha. Em algum momento a gente se esqueceu, a gente inverteu a ordem, a gente achou que podia fazer sozinho, a gente achou que já sabia tudo. Mas nós queremos reconhecer hoje, Senhor, que não sabemos nada, que não somos nada, que somos pequenos, que somos completamente dependentes da ação do teu Espírito em nós. Não há nenhum bem que fazemos que nos habilite. Muito pelo contrário, para fazer o bem precisamos da tua ação em nós. Por isso nós pedimos mais uma vez, Senhor, ajuda-nos a voltar a viver pelo Espírito. Ajuda-nos a voltar a depender do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a voltar a viver uma vida de oração, uma vida de deleite na tua palavra e na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a retornar às pequenas coisas que fazem tanta diferença, uma vida devocional diante do Senhor. Para que, alinhados com o teu Espírito, sejamos integrais, exercendo o fruto do Espírito para servir com gentileza, dispenseiros da tua graça e do teu amor, mas sempre, Senhor, sempre apoiados na tua misericórdia e no teu cuidado e na tua bondade para conosco. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque desde os dias de Paulo, o Senhor cuida da sua igreja. Desde o início, o Senhor continua presente no meio da sua igreja. E mesmo conhecendo o nosso pecado, a nossa carne, o Senhor nos ama e nos dá o seu Espírito. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Oramos em teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Jesus.